might be psychosomatic, but I feel more confident, more in control. Pois é, eu tô assistindo aqui o vídeo do Craig, do canal do YouTube WizWader. E nesse vídeo ele faz um desafio de 30 dias, ele tenta manter por 30 dias uma postura correta. Então eu gostaria muito de fazer uma espécie de resenha aqui, de falar o que ele relata nesse vídeo, porque é muito interessante o que acontece com ele e as conclusões que ele chega, e ajuda bastante a gente a entender como é esse paradigma aí da postura e como a gente talvez tenha compreendido errado nas ciências do movimento por muito tempo. Meu nome é Pablo Santurbano e mais uma vez eu tô aqui no meu canal para falar sobre coisas em relação ao movimento e evolução humana. According to they, bad posture can bend your spine in terrible ways, give you back pain, mess up your muscles, your beautiful, beautiful muscles, compress your abdomen, ruining your meal before you even get to eat the folded up beef string, impair your circulation and respiratory functions, and probably other terrible things. Maybe not, though. É muito interessante que o Craig, ele decide então fazer esse desafio dos 30 dias de postura em cima dessa justificativa que ter uma boa postura faria bem para as pessoas, né? E de fato, eu acho que não é uma prerrogativa totalmente errada, mas ele parte talvez de argumentos que são falhos. Nesse trecho do vídeo aí que você viu, o Craig ele fala que a postura ruim ela pode acabar dobrando a sua coluna de modos terríveis, provavelmente ele tá se referindo à escoliose, dar dor nas costas, desequilibrar seus músculos, comprimir seu abdômen, arruinar sua digestão, sua circulação, suas funções respiratórias e um monte de outras coisas terríveis. Mas ele mesmo coloca sim ou não, porque provavelmente ele não sentiu isso. Quando ele vai investigar o que é uma boa postura, ele chega naquela ideia tradicional. Boa postura sentado, mantém as costas retas, ombro para trás, quadril e joelho a 90 graus, o pé apoiado e de pé, basicamente, fica todo reto. Mas é interessante que o próprio cotidiano dele, a própria investigação que ele faz na vida dele, de um modo totalmente anedótico, vai levando ele em direção ao que as evidências científicas mostram pra gente. Quando ele vai falar com a esposa, ela fala que ela sente dor quando ela senta desleixada no chão pra brincar com a filha. Mas o Craig diz que ele sempre sentou desleixado a vida inteira e não tem queixa. Então o Craig ele parte pra esse desafio. Lá pelo 4º dia ele já começa a sentir algumas coisas. Ele fala que ele tá sentindo bastante cansaço nesses músculos das costas, provavelmente nos eretores espinhais, mas que não é uma coisa muito desconfortável. O que é bastante difícil pra ele é se lembrar. E aí eu acho que vale um parênteses aqui, porque de fato, quando a gente fala de postura, é muito complicado você se lembrar toda hora de manter uma postura que é artificial. O ideal é que a gente tenha um ambiente que force você a adotar ou aquela postura que você está buscando, ou melhor, né, a adotar uma variabilidade maior de posturas. Se a pessoa tiver que se lembrar, é muito complicado, é muito difícil. Isso eu sentia nos meus pacientes na época que eu ainda adotava esse tipo de paradigma para tratá-los, né? Eu mandava muitos ficarem mantendo uma postura ali alinhada, coisa que eu não faço mais hoje. E claro que eles tinham muita dificuldade de fazer isso. There is another issue besides the physical effects of posture, and I talked about it on day 4. Skipped over it until now, because relevant now. It might be psychosomatic, but I feel more confident, more in control. O mais interessante é que já no 4º dia, o que ele se sentiu mesmo foi mais confiante, como se ele estivesse mais no controle da situação. E aí ele vai fazer uma investigação e acaba achando algumas evidências de que a postura pode influenciar no humor, né? Que a gente pode se sentir menos estressado, mais confiante. E de fato, algumas dessas alegações parecem ser verdadeiras. Outras, como por exemplo, que a postura altera a nossa composição hormonal ali, que ela secreta mais testosterona e deixa a gente mais confiante, que secreta mais serotonina, uma postura de confiança. Isso não se mostrou verdadeiro, esses estudos foram refutados, tá? Apesar de ter aquele TED Talks bem famoso da Amy Cuddy, isso não se mostrou verdadeiro quando tentaram fazer a replicação dos estudos. Mas de fato, parece que existem evidências de que a gente se sente melhor, pelo menos a nossa percepção sobre o nosso estado é diferente de acordo com a postura que a gente adota. Isso é muito interessante, porque os benefícios que ele mais sente mesmo são psicocomportamentais e não benefícios, vamos dizer assim, mecânicos, né, físicos. Ele falou que no começo ele se sentia meio estranho, porque parecia que ele tava se achando, sabe? Ele fala assim, ficou andando aí todo orgulhoso e tudo mais, mas depois quando ele foi perguntar pra esposa dele como ela tava percebendo ele, segundo a esposa, ele estaria mais bonito, mais confiante, mais alto, mais em controle, mais decisivo. Não é algo que as pessoas acabam captando diretamente, é uma coisa mais intuitiva, mas de fato tem alguns estudos que mostram isso, tá? Então pessoas numa postura mais aberta, elas passam essa imagem mesmo. Eu posso até colocar aqui nos links essas referências pra vocês darem uma olhada. Mas o que me
revisão de 2018 mostrou pra gente é que principalmente o jeito que a gente se sente sobre a gente mesmo é modificado se a gente adota uma postura mais confiante, mais aberta. Tô devendo aqui fazer um vídeo pra esse canal há um tempão sobre os aspectos psicossociais da postura. Quem sabe um dia eu faço. Então aproveita, se inscreve aí, ativa as notificações pra você ficar sabendo o dia que eu publicar esse vídeo. Depois de 20 dias... ele vai chegando à conclusão, né, de como foi esses 30 dias. E ele disse que às vezes ele lembrava, às vezes ele não lembrava. Ele disse que os amigos começaram a dar dicas. Um amigo dele mandou ele colocar uma fita nas costas, porque toda vez que ele relaxasse assim, a fita ia incomodar ele, ia ter que arrumar a postura, enfim. Ele fica falando que talvez se ele tivesse um quadro para lembrar ele de ficar na postura certa, isso ajudaria um pouco. 2 dias depois, lá pelo dia 28, então já tá quase acabando o desafio, ele começa a fazer uma série de reflexões sobre o estado emocional dele. E ele diz que na experiência dele, ele acaba achando que a própria postura dele pode ser um fator contribuidor para ele se sentir mal com ele mesmo. Na conclusão do Craig, ele diz que a gente deveria tentar ter boa postura, sim, mas não é para ser uma coisa paranoica. É interessante que ele deve ter entrado em contato em algum momento com o paradigma de variabilidade, porque ele viu que não se deve ficar na mesma posição por mais de 30 minutos. E aí ele ficou meio confuso e achou que ele tinha que fazer isso aqui. Well, they say you're supposed to have good posture but not be in the same position for 30 minutes. So then what do? You just go like this. After 30 minutes. Different posture. Different posture. It's probably not good for the neck. Sei lá, tipo, ele não entendeu o que é variar a postura. Claro, eu acho que se ficar bem difícil com a ideia que a gente tem sobre postura, sobre ficar sentado e tudo mais. Variar a postura fica muito mais fácil quando você tem um ambiente de trabalho móvel, né? Por exemplo, no chão, como eu já falei aqui em outros vídeos também. No final ali do vídeo dele, ele acaba relatando por pouquíssimos segundos que alguns experts falam que manter boa postura pode não ser tudo isso. Mas já logo em seguida ele refuta mesmo esse argumento, dizendo que muitas pessoas na internet falam que mudar a postura mudou a vida delas e tudo mais. É interessante que num vídeo de 10 minutos o cara cita aí por no máximo 5 segundos, eu não tô exagerando, esse paradigma que é o predominante na ciência, pelo menos que é o mais confiável na ciência, de que a postura talvez alterar a postura, ter uma boa postura, esse conceito é um conceito confuso cientificamente, que talvez manter uma boa postura não se reflita em nenhum desfecho favorável em relação às condições musculoesqueléticas, né? Você evitar ter dor ou melhorar a dor. Não existe relação provada de dor e alteração na postura. Qualquer uma alteração postural, tá? Você tem uma revisão sistemática que consegue associar de um modo fraco, às vezes perda da curvatura lombar à dor lombar. Mas lembrando que a associação não implica em causalidade. Então isso pode ser uma resposta. A gente sabe que as pessoas com dor, elas acabam protegendo aquela região dolorosa, às vezes aumentando a atividade muscular daquela região. Então aumenta a contração muscular, aumenta o tônus e aumenta a rigidez daquela região. É uma resposta até que dá pra gente entender bem o porquê acontece. É como se você protegesse. O corpo faz isso meio que automaticamente. O que a gente descobriu recentemente é que pessoas com dor lombar não específica acabam aumentando a atividade dos músculos do tronco. Isso pode favorecer para que na hora que você faça um exame ali, as pessoas acabem mostrando uma curvatura diminuída na região lombar. Mas não significa que a diminuição da curvatura lombar causou a dor. Mas será que postura então não serve para nada? Eu também não acredito nisso. Na prática clínica a gente vê que algumas pessoas elas têm mais dor em uma determinada postura e quando elas mudam essa determinada postura elas sentem menos dor. Então essa pode ser uma estratégia que você pode sugerir às vezes para um paciente que ele pode usar para sair da crise aguda. Mas na minha opinião não deve ser nunca uma estratégia na qual ele vai evitar para o resto da vida ou por um tempo indeterminado aquela postura. Pelo contrário, depois que ele sai dessa crise é interessante a gente expor ele novamente àquela postura dolorosa para que ele possa fazer todos os movimentos que ele precisar fazer durante o dia a dia dele, durante a vida dele, durante as atividades que ele gosta de fazer. Se alterar a postura não altera o sintoma, eu acho que a postura nesse caso ela realmente não vai ser relevante. Eu acho que a lição que fica é como é assustadoramente difícil encontrar informação de qualidade sobre postura na internet. Enquanto profissional, eu tenho a impressão de que, ao menos para uma parte já dos profissionais, já reconhece
reconhecem que a ideia de postura correta é questionável e possivelmente já está refutada mesmo. Mas para o público leigo isso ainda é muito confuso, principalmente porque não existe informação de qualidade científica circulando com um volume adequado para aparecer nas estratégias de busca das pessoas. Muito menos um conteúdo impactante de fato, com boas imagens, vídeos, em canais relevantes, enfim. A gente precisa pensar muito, fazer uma autocrítica muito grande em relação a isso e progredir, gerar esse conteúdo, fornecer esse tipo de conteúdo na internet para que as pessoas possam achar quando tiverem essa dúvida, porque, querendo a gente ou não, a maioria das pessoas hoje busca informação pela internet. Essa é a fonte primária para que alguém entre em contato com algum tipo de conhecimento. Se a pessoa tem alguma dúvida, ela joga no Google. E se isso está acontecendo, a gente, profissional, precisa se adequar a esse novo momento na situação do mundo e gerar conteúdo de qualidade na internet, para que quando as pessoas façam essa busca, elas acabem achando esse conteúdo que a gente vai gerar. Segundo ponto, postura pode servir terapeuticamente, sim. Como eu expliquei anteriormente, se ela é modificadora do sintoma, ela pode ser uma conduta, mas é só mais uma conduta. Ela não deve ser uma orientação que vai ser levada para a vida inteira daquele paciente, porque isso pode gerar um efeito contrário, né? Um efeito nocebo. Ele pode criar ali uma vigilância excessiva naquela região e passar a ter medo de se movimentar. Então, como estratégia, pode servir em curto prazo para um paciente sair de uma crise, mas depois você deve devolver a capacidade desse indivíduo de realizar aquela postura dolorosa. Um terceiro ponto que o Craig relatou bastante, que tem tudo a ver com as evidências científicas da psicologia, é que o Craig falou que, em geral, ele achou que ele se sente mais confiante. E ele acha, então, que modificar sua própria postura em situações na qual isso seja desejável socialmente pode te favorecer. As pessoas podem olhar para você de um modo diferente. E ele também faz a reflexão de que talvez as pessoas não deveriam julgar as outras por causa da postura. Mas, de fato, de vez em quando, você pode acabar usando isso a seu favor, para você se sentir mais confiante numa situação social, para você sinalizar isso para as outras pessoas, e parece que as evidências de psicologia convergem bastante nesse sentido. O Craig também levanta a hipótese de que esse fato de ele se sentir mais confiante pode ser um efeito placebo, porque ele acabou lendo sobre isso. Mas não é o que os estudos da psicologia mostraram. As pessoas que foram investigadas não sabiam do efeito da postura e adotaram e passaram a ter desempenho diferente, se sentirem diferentes quando adotavam posturas mais abertas e mais dominantes, mais eretas. Isso seria uma coisa interessante para a gente começar a ressignificar a postura. Eu vou deixar aqui na tela final, então, um link para o vídeo do Craig que inspirou esse vídeo aqui. Eu acho que mesmo que você não entenda inglês, é muito interessante porque é muito divertido, ele usa muito de expressão corporal, ele é um excelente editor, eu acho que, na verdade, ele é editor de vídeo, se eu não me engano. E é isso, espero que você tenha gostado. Até o próximo.